A paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, meus irmãos, graças a Deus. Quero trazer, meu irmão, uma palavra em Romanos capítulo 14, versículo 1, que muitas vezes, irmãos, temos o chamado de Deus, temos, meus irmãos, uma carreira que Deus propôs a cada um de nós, em cada sentido, meus irmãos, derramado o seu Espírito. E a Bíblia nos fala claramente que as operações são muitas, mas o Espírito é o mesmo. E muitas vezes cometemos o pecado, cometemos as falhas, cometemos aquilo que desagrada ao Senhor. E quando estamos neste chamado, desistimos da carreira, desistimos do chamado e paramos o que estávamos fazendo. Isso é a vontade de Deus? Não, isso não é a vontade do Pai. Por quê? Vamos ler aqui em Romanos 14, 1. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contenda, e nem sobre dúvidas. Romanos 14, 1. Quando, meus irmãos, estamos em decadência, porque é uma fase do cristão, é uma fase do crente passar pelo vale, passar pela vale da sombra, irmão, passar pelo desânimo, passar, meus irmãos, pela solidão, passar, meus irmãos, aleluia Jesus, por aquilo que muitos profetas passaram, por aquilo que Jesus Cristo, meus irmãos, também passou por um estado de agonia, pediu que a morte passasse dele, mas ele diz, todavia, seja feito a vontade de Deus e não a minha. Então, irmãos, mesmo na agonia de Jesus, mesmo na sua fraqueza, ele dizia também, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Mesmo em sua fraqueza, ele dizia algo importante. Ele dizia, meus irmãos, uma palavra-chave. Seja feita, porém, a tua vontade e não a minha. Então, irmãos, o desejo de Deus não é que nós paremos no caminho. O desejo de Deus não é que nós desistamos da chamada ministerial. O desejo de Deus não é que você pare, não é que você desista porque você errou. Às vezes você errou, irmãos, porque só aquele que é forte reconhece o seu erro. Só aquele que, meus irmãos, tem confiança com Deus, ele se achega à sala do trono, ele se achega ao seu quarto. Mateus 6,6 e diz, ele ora a seu Pai que está em oculto e diz, ele coloca os seus erros, ele coloca as suas fraquezas diante do Senhor, ele coloca, irmão, seus problemas nas mãos do Senhor Deus, porque só Deus para resolvê-los, só Deus, irmão, aleluia, para colocar meus irmãos, objetivo para nós alcançar, só Deus para colocar, irmão, glória a Deus, aleluia, algo para ser resolvido, só Deus para resolver aquilo que a gente não consegue resolver. Então, irmãos, o desejo de Deus é que nós prossigamos. Mesmo assim, irmão, quando nós erramos, irmãos, temos que prosseguir para o alvo. O alvo, irmão, que é Deus, o alvo que é Jesus. Então, olhar para a cruz não é, meus irmãos, glória a Deus, olhar para a cruz não é aquilo que muitos esperam, que muitos, meus irmãos, pensam, que olhar para a cruz e só caminhar reto. No meio do caminho vai ter obstáculo, no meio do caminho vai ter, meus irmãos, pode ter buraco, pode ter, meus irmãos, um rio para atravessar, pode ter muitos problemas para se atravessar, irmão. Pode ter, meus irmãos, muitos pecados que você vai ter que resistir. Muitas vezes você vai resistir caindo, mas a Bíblia diz, meus irmãos, em provérbio, que cairá 7 vezes o justo, mas 7 vezes tornará a se levantar. Irmão, o prazer de Deus não é ver o homem caído. O prazer de Deus é ver o homem prosseguindo. A Bíblia diz que por mais que os profetas de Deus caíram, profetas que erraram, profetas que pecaram contra a presença do Senhor, mas eles não desistiram da sua chamada, eles não desistiram do calor do momento. O poder de Deus estava sobre eles, a chamada estava sobre eles, que era, seja feita a tua vontade, não a minha. Então a vontade de Deus é o que permanece no cristão. O cristão erra, o cristão peca, mas
ele prossegue. A diferença do cristão para o ímpio, que o ímpio peca e tem desejo no pecado, mas o cristão peca, mas ele tem, meus irmãos, o arrependimento, ele não permanece no pecado. Então assim somos na presença do Senhor. Muitas vezes alguém surge em nosso caminho e diz para nós que estamos errados, julga a nossa vida, irmão, que nós não vamos prosseguir. A Bíblia diz aqui, irmão, Romanos 14:4, diz assim: quem és tu que julgas o servo alheio para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai? Não estará, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Tá vendo, irmão?